Olá a todos, saudações. A presente videoaula destina-se a mais uma aplicação do conceito de BLSM para a divisão de redes em subredes. Para tanto, vamos partir das premissas a seguir. Primeira, o cenário consta da empresa XYZ, que possui a rede conforme o cenário marcado com um retângulo vermelho, que engloba São Paulo e Rio de Janeiro. O domínio da empresa é o 192.168.10.0/24. E essas duas LANs, São Paulo e Rio de Janeiro, estão interligadas pela internet, que no caso está representada pelo nosso roteador central. Conforme o plano estratégico da empresa, há um planejamento dela aumentar para uma configuração com mais 4 filiais: Bahia, Santa Catarina, Amazonas e Minas Gerais. A segunda premissa é que o requisito técnico serve o previsto na RFC 1812 ou 950. Então, no caso da RFC 1812, as fórmulas são número de subredes igual a 2 elevado a n e número de usuários igual a 2 elevado a n menos 2. Sendo que nesse primeiro n, ele significa o número de bits que representam as subredes. E na segunda fórmula, número de usuários igual a 2 elevado a n menos 2, esse n significa o número de bits que representam o total de usuários nas subredes. Nesse caso, são descartados o primeiro IP que identifica a subrede e o último IP que é o broadcast da subrede. Eles não são utilizados para a nomeação de rusts. Por isso, o menos 2. Por sua vez, a RFC 950 possui as fórmulas número de subredes igual a 2 elevado a n menos 2 e número de usuários igual a 2 elevado a n menos 2. No primeiro caso, número de subredes igual a 2 elevado a n menos 2, o menos 2 se deve porque a primeira subrede e a última subrede são descartadas por motivo da primeira ter o mesmo IP da rede mãe e a última subrede ter o broadcast igual ao da rede mãe. Logo, esses dois IPs não são utilizados para a nomeação de subredes. A segunda fórmula, número de usuários igual a 2 elevado a n menos 2, tem a mesma justificativa dada a fórmula correspondente da RFC 1812. Os N's aqui têm, respectivamente, os mesmos significados definidos anteriormente. Veja que o critério da RFC 1812 sempre levará a maior economia de peso, pois não haverá descarte algum das subfaixas. A terceira premissa diz respeito ao requisito funcional, que determina que façamos o cálculo função do número de subredes ou número de usuários, tanto na RFC 1812 quanto na RFC 950. E tudo isso deve ser respondido e justificado pela memória de cálculo completa. Para se resolver a questão de divisão de redes, é necessário que sejam respondidas as perguntas listadas na nossa questão. Quantas subredes ou usuários em cada subrede serão necessários? Quantos bits são necessários para representar as subredes ou o número de usuários? Qual a variação dos blocos das subredes? Qual a nova máscara da subrede? E quais são as subredes e respectivos parâmetros?
o ID da subrede, o primeiro IP válido, o último válido, o broadcast. Então, esses dados são dados pela listagem das subredes. Isso posto, vamos para os nossos cálculos. Então, primeiro a nossa memória de cálculo, que nós vamos colocar aqui nesse bloco de notas inicialmente, depois nós copiaremos para o nosso cenário. Então, a primeira decisão tomada diz respeito ao critério funcional a ser adotado. Ela poderá ser em função das LANs necessárias ou então função do número de usuários. A segunda decisão a ser tomada diz respeito ao critério técnico, A2, como visto, RFC 1812 e o RFC 950. Vamos decidir aqui pelo critério de número de usuários e RFC 1812. Se você souber quantos usuários existirão em cada LAN, então vá pelo número de usuário. Caso contrário, pelo número de subredes necessárias. O RFC 1812, ele sempre levará a maior economia que o critério do RFC 950, pelas razões já expostas anteriormente. Antes de aplicarmos as fórmulas, vejamos então o nosso cenário. O nosso cenário possui 6 subredes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 delas com 20 usuários, e uma delas, Amazonas, com 5 usuários. Vamos pelas redes que contêm mais usuários, que são as de 20 usuários, ou seja, as mais populosas, as mais receptivas. Então, aplicando a fórmula, nós temos RFC 1812, número de usuários igual a 2 elevado a n menos 2, portanto, 20 igual 2 elevado a n menos 2, ou seja, 22 igual a 2 elevado a n, portanto, n igual a 5. Ou seja, 2 elevado a 5 igual a 32. Maior do que o desejado, 22, mas verifique que 2 elevado a 4 vai dar 16. 16 usuários não são suficientes, porque nós temos que, no mínimo, 20 usuários. Portanto, precisamos de 5 bits para representar os 22 usuários de cada uma das 5 LANs, ou seja, subredes. Então, temos o nosso domínio original, 192.168.10.0, com máscara /24, ou 255.255.255.0. O nosso domínio pode ser representado também dessa seguinte fórmula. Ou seja, 192.168.10 são os nossos 3 octetos fixos, porque é /24. /24 nós temos os primeiros 3 octetos, todos com 1. E aqui o nosso último octeto aqui, que está livre, representados por esses 8 zeros. Para pegarmos os bits que representam os usuários, partimos do bit menos significativo do octeto livre, ou seja, least significant bit, este, para o bit mais significativo, most significant bit, ou seja, é nesse sentido, então, do menos para o mais. No caso, o octeto livre é o quarto octeto, esse que nós estamos trabalhando. Os bits que representam os HUDs são os bits 0 e os que representam redes são os bits 1. Então, contando os 5 bits do menos significativo para o mais significativo, nós vamos ter, então,
nós vamos ter 3 bits restantes que representam as subredes e os 5 bits que nos representarão os hosts. Se o cálculo for em função das subredes, os bits são pegos no sentido contrário, ou seja, do mais significativo, most significant bit, para o menos significativo, least significant bit. Muito bem. Para saber quantas subredes são necessárias, então, basta que nós contemos as nossas LANs aqui do nosso cenário. Nós temos, então, 6 subredes, uma para cada LAN. E agora que nós temos o número de bits que representam os nossos hosts em cada uma dessas LANs, podemos calcular a nova máscara das subredes. Então, vemos que, sobrando os 3 bits do último octeto aqui, eles somam 128, 64, 32, 224. Portanto, nova máscara igual a 255.224. Essa é a nova máscara. Obtida a nova máscara, podemos calcular as variações das nossas subredes, ou a variação das nossas subredes. Vamos pegar pelo complemento. Então, nós temos 256, porque é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256, menos 224. Isso aqui é igual a 32. Ou seja, as nossas subredes variarão de 32 em 32 no quarto octeto, sempre no octeto trabalhado. Uma outra forma de verificar essa variação é pelo bit menos significativo do grupo de bits que sobraram para representar subredes. Nesse caso aqui, nós temos esse grupo aqui de bits que representam subredes. O menos significativo é o último, e o valor decimal dele é 32. Logo, as redes variarão de 32 em 32. Muito bem. Essa nova máscara aqui, ela pode ser representada, então, simplificadamente por barra 27. Nós tínhamos barra 24 com mais 3 bits, barra 24, barra 27. 24 mais 3, 27. Agora que sabemos a variação de cada subrede e a nova máscara de cada uma delas, podemos listar as subredes. Então, vamos utilizar uma tabela com 4 campos. O ID da subrede, depois o primeiro IP válido, depois o último IP válido e depois o broadcast. Então, a partir da rede mãe, vamos listar as nossas subredes. Lembrando que a variação é de 32 em 32. Temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subredes. 2 elevado a 3 igual a 8, portanto, fechamos a nossa conta aqui.
Agora vamos para o nosso primeiro IP válido. Então, a partir da nossa primeira subrede, para termos o primeiro IP válido, basta somar 1. O nosso último IP válido e o nosso broadcast. Está aqui o nosso broadcast. Vamos repetir a mesma sequência para a nossa segunda subrede. E assim nós vamos preenchendo a nossa tabela. Deslocar um pouco para cá. Cento e 129, 158. E vamos somando a nossa tabela dessa maneira. Portanto, temos aqui a nossa listagem completa das 8 subredes, com o ID da subrede, o primeiro IP válido, o último IP válido e o broadcast. Lembrando, uma coisa importante é que a listagem sempre termina com o mesmo número da máscara, no caso aqui é o 224. Então, como resultado, nós temos 8 redes, resultante dos 3 bits que as representam, ou seja, 2 elevado a 3 igual a 8. Se pegarmos qualquer intervalo, por exemplo, 19268.10.255, que é este aqui, né? E tirarmos 19268.10.224, nós vamos perceber que nós teremos 32 IPs, ou seja, 255 menos 224 vai dar 31, mais 1, porque a gente conta o primeiro, 1, 2, 3, etc. Vai dar o 32. 32 IPs. Desses, o primeiro IP nomeia a rede, por isso que
é o ID da rede, e o último IP é o broadcast dessa rede. Ambos não servem para nomear hosts. Logo, em cada um desses intervalos, nós temos 30 IPs válidos para nomeação de hosts, ou seja, 30 conexões. Bom, a partir de agora, basta que nós atribuímos às redes as nossas LANs. Lembrando sempre que no RFC 1812 nenhuma rede é descartada. Portanto, podemos então passar a atribuição das subredes. Então, LAN de MG vai ser a 192.68.10.0/27. A LAN de São Paulo vai ser a 192.68.10.32/27. A LAN de Bahia, 192.68.10.64/27. A LAN de Santa Catarina, 192.68.10.96/27. E a LAN de RJ vai ser a 192.68.10.128/27. Muito bem. Agora, vejamos a LAN de Manaus, ou melhor, de Amazonas. A LAN de Amazonas, ela só precisa de 5 usuários. Se nós atribuirmos a 160 para a LAN de Amazonas, nós estaremos desperdiçando 25 IPs. Por quê? Porque nós vimos que nesse intervalo nós temos 30, como nós vamos usar 5, 25 IPs serão desperdiçados. Como fazer para evitar esse desperdício? Bem, para evitar esse desperdício, o que nós podemos fazer é dividir, então, a rede 192.68.10.160 de tal maneira que ela atenda os requisitos da LAN de Amazonas e tenha o menor desperdício de IP possível. Então, para tanto, vamos utilizar o cálculo novamente, dividindo em número de usuários, dividindo a rede de tal maneira que definimos quantos bits vamos precisar para representar os 5 usuários. Então, nesse caso, divisão da subrede, 192.68.10.160/27 para atender a N. Muito bem. Então, número de usuários igual a 2 elevado a N menos 2. Isto aqui vai ser 5 igual a 2 elevado a N menos 2. Portanto, 7 igual a 2 elevado a N. Portanto, N igual a 3. Ou seja, precisamos de 3 bits para representar os 5 usuários. Lembrando sempre que o número de bits é um número inteiro, não podemos pegar fração de bits. Como nós temos 7 usuários, 2 elevado a 1 não dá 2. 2 elevado a 2 dá 4, também não dá. 2 elevado a 3 dá 8. Opa, 7 cabe em 8. Portanto, N igual a 3. Muito bem. Precisamos de 3 bits para representar os 5 usuários e ainda sobrarão 3 IPs. Então, considerando o nosso domínio anterior, 192.68.10.160/27, temos então
o IP anterior, e como nós vamos pegar mais 3 bits necessários, lembrando sempre que o sentido é do bit menos significativo, least significant bit, para o bit mais significativo, most significant bit. O que restar são bits para representar as subredes. Então, nós temos 3 bits, então, para representar os nossos usuários e o restante bits representando as redes. Ou seja, nós temos aqui, então, 255.255.248 ou barra 29. Então, nós tínhamos 8 mais 8 mais 8, 24, 25, 26, 27, barra 27. Como nós tiramos mais 3 bits para usuários, 1, 2, 3, sobraram mais esses dois. 1, 2, 3, mais 2. 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 vai dar os 248. Ou seja, 24, 25, 26, 27, 28, 29, barra 29. É a nova máscara, então, desse nosso domínio que vamos atribuir para a rede local Amazonas. Bem, a nova variação vai ser 256 menos 248, ou seja, a nossa variação vai ser de 8 em 8. Então, sempre lembrando, grupo dos bits que representam as subredes é esse aqui, são todos os uns. O menos significativo, este último, o valor decimal dele, 8. Portanto, variação de 8 em 8. Da mesma forma que feito anteriormente. Muito bem, agora vamos listar essas subredes agora de 8 em 8. Então, partindo da mesma estrutura anterior, ID da subrede, primeiro IP válido, último IP válido e broadcast. Então, temos 192.68.10.160, depois 192.68.10.68, e isso aqui vai até lembrando que a listagem das subredes termina exatamente no número da máscara 248. Bom, então agora vamos para o primeiro IP válido, que é 192.68.10.161. O último válido é 166. E o broadcast 67. 67. Continuando aqui, 169, 174, 175.
E finalmente aqui, prontinho, estamos então com as nossas novas subredes listadas. Nós temos aqui 2 elevado a 5, que dá 32 subredes. Então, se você contar 160 mais depois 168, 176, 184 e assim até 248, você vai obter as nossas 32 subredes. Ou seja, de 192, 168, 10, 160 até 192, 168, 10, 248, com as variações de 8 em 8, nós temos as nossas 32 subredes. Sempre lembrando que a nossa última subrede para no número da máscara, ou seja, no caso aqui 248. Bom, então agora podemos fazer a nossa atribuição à LAN de Amazonas a nossa subrede 192.168.10.160/29. Muito bem. Repare agora que nós temos mais 6 redes remotas aqui. Os requisitos com relação à LAN nós já cumprimos, evitando o máximo de desperdício de IP, mas agora nós temos 6 redes remotas aqui. Muito bem. Como fazer isso? Bem, vamos pegar cada uma dessas redes /29, as que sobraram, e vamos fazer com que elas sejam divididas de modo a ter 2 IPs válidos somente. Por que 2 IPs válidos somente? Porque as nossas redes remotas interligam 2 roteadores e, no caso, nós precisamos somente de um IP para nomear a porta de um roteador e um outro IP para nomear a porta do outro roteador. São 2 portas somente que nós vamos usar aqui. Um IP para nomear a rede e o outro IP para o broadcast da rede. Portanto, se nós tivermos 2 IPs válidos, são suficientes. E para isso, sabemos que a rede que tem 2 IP válidos é a rede /30. Portanto, vamos dividir as redes restantes /29 em /30. Então, desse modo, ficaremos com a seguinte configuração. A partir da primeira vale, então, que a 160 já foi nomeada para a LAN de Amazonas, não podemos usar. Então, 168. 168, agora todas /30. /30, sabemos que a variação é de 4 em 4. Então, 168 mais 4 é 172. Depois, 176. Veja que a 168/29 transformada em /30, nós temos 168/30, 172/30, 176/30. Portanto, olha, 176 aqui nós já terminamos. E agora, o que nós temos que fazer aqui? O que nós podemos fazer agora aqui é pegarmos essa rede e dividirmos novamente para que ela tenha máscara /30. E verificamos então que esta rede aqui é a nossa 192.168.10.184/29. Então, notamos aqui que temos aqui, se nós fizermos uma recordação do conceito de CIDR,
uma máscara menor, barra 29, ela resume uma máscara maior, no caso, barra 30. Então, no caso aqui, a 168 barra 29 resume a 168, a 172, a barra 29, 176, reduz a 176 a 180 e assim por diante. Então, aqui continuando, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, precisamos de mais uma rede. 184, 188, barra 30. E aqui vamos então colocar o primeiro IP válido, segundo IP válido, e aqui o broadcast, 171. Porque 172 já faz parte da próxima rede. E assim vamos completando a nossa lista. Portanto, nós temos então aqui as nossas 10, ou melhor, 6 subredes, e podemos agora fazer as nossas atribuições. Então agora vamos fazer a atribuição das redes WANs. Portanto, vamos colocar o 92.68.10.168/30. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou só mudar aqui a nomenclatura. Muito bem. As redes que sobraram, o que fazer? Bom, elas ficam para o uso posterior, sem ter os IPs desperdiçados. Agora,
é só atribuir os IPs nos dispositivos e tornar o cenário totalmente funcional. É o que nós vamos fazer agora. Vamos copiar isso aqui. De tal maneira que nós temos aqui, então, toda a nossa memória de cálculo a respeito da nossa divisão de redes, os critérios técnicos, os critérios funcionais adotados, as novas máscaras, as variações e as listagens das subredes. E a partir de agora, então, o que nós podemos fazer é a atribuição, então, das nossas LANs aqui. Muito bem, então, a LAN MG, por exemplo, nós temos aqui a 192.168.10.0. Barra 27. Nos dispositivos aqui, para fazermos uma economia em termos de tempo do desenvolvimento da videoaula, eu já coloquei o IP aqui desse primeiro PC, 192.168.10.1, que é o primeiro IP válido, a máscara barra 27 e o nosso broadcast, ou melhor, o último IP válido, que é o nosso gateway 192.168.10.30, conforme nós podemos ver aqui na nossa listagem. Nessa listagem. E aqui o nosso IP aqui do segundo PC. Então, a maneira que nesse nosso roteador temos então a nossa porta Giga Ethernet 0/0, que é o gateway da nossa subrede de Minas, 192.168.10.30/27, e aqui fizemos a atribuição já das nossas LANs. Portanto, aqui nós temos a 192.168.10.0, a de São Paulo, nós temos 192.168.10.32, aqui. Esse aqui é o 33, esse cara aqui é o 34. Portanto, vamos colocar aqui 92.168.10.32/27. Aqui nessa LAN da Bahia, a LAN da Bahia é 192.168.10.64. Portanto, esse computador aqui é o 65, esse outro é o 66, a máscara é barra 27 e o nosso gateway é 192.168.10.94, como podemos observar aqui. Na LAN da Bahia, então, nós temos 192.168.10.64, 64 aqui, olha, o último IP válido é 192.168.10.94, realmente como nós temos aqui configurados no nosso dispositivo. Aqui no nosso roteador os IPs já estão todos distribuídos, de tal forma que o que nos resta fazer agora é colocarmos então a nossa rede WAN de AM Internet 192.168.10.168. Aqui só fazendo uma pequena correção, tem só fazer uma pequena correção aqui, tem um 10 a mais aqui, vamos retirar esse cara aqui. E vamos então refazer isso aqui, corrigindo novamente.
Agora vamos apagar esse cara. Vamos colocar aqui então memória de cálculo. Perfeito, agora sim temos as nossas WANs. Amazonas 926810.168. Então aqui Amazonas /30. Minas 172. Minas. Depois São Paulo 176. A 14. 180, Bahia. Depois a 15, que é Santa Catarina 184. E finalmente aqui o ANSES aqui /30. De tal maneira aqui que nós temos a nossa serial 010 aqui com o nosso IP 192.168.10.181/30. E essa porta serial 2/0 com o nosso IP 192.168.10.182, então é da rede 180. Portanto, nós temos aqui os nossos IPs configurados. Vamos salvar esse cenário. E aqui também nós temos na nossa configuração o nosso roteamento RIP versão 2 já configurado. De tal maneira que, atribuídos os IPs respectivas máscaras e gateways em cada um dos dispositivos terminais de dados e colocados os IPs nos roteadores respectivos, podemos então testar o nosso cenário. Então vamos dar um ping entre os roteadores. Temos aqui sucesso. 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 Ou seja, isso mostra que o nosso cálculo está correto. E com isso, concluímos assim esse pequeno exemplo de como aplicar BLSM para dividir uma rede em várias subredes. Esse processo ele pode ser replicado em vários outros cenários. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima videoaula. Bons estudos!